Cara, hoje eu vou conversar com um camarada, Gustavo Caio Fato. Obrigado por vir aí, cara. Valeu, Igor. Obrigado pelo convite. Eu tenho que tomar cuidado com essas piadinhas aqui, porque os caras entram numa de colocar numa caixinha e foda-se, não importa muito quem é o cara que tá. Não importa muito quais são as questões que a gente tá falando, e acaba virando uma briga que ela não é só desnecessária, ela é improdutiva e burra, no fim das contas. É o fechamento do diálogo e da comunicação, né? Cara, Colocar isso. na caixinha você não consegue bater cabeça e nem entender que a sua pode ser só uma conversa, né? Só um diálogo e a pessoa faz o que ela quiser com isso, sem É. você virar negócio. O objetivo, no fim das contas, aqui, pelo menos da minha parte, é fazer com que. Vamos lá, vamos trocar ideia, vamos falar sobre as coisas e as pessoas ouvem o que a gente está falando e aí reforçam a própria opinião ou começam a pensar diferente ou, no mínimo, usam a lente da própria vida para poder chegar, para poder entender aquilo ali que a gente está falando, né? E, no fim das contas, imaginar que a gente consegue evoluir sem falar com o diferente, eu acho... Bom, eu que gosto de comunicação e de trocar ideia com os outros, quando eu coloco as minhas ideias à prova, ou quando eu tenho oportunidade de conversar com um cara que pensa diferente de mim, é quando expande o horizonte mesmo, não é? Sim, sim. Então, colocar os caras dentro da caixinha, ele serve para um propósito que é de acabar com o diálogo e, portanto, minimizar as chances da gente ir para um lugar melhor, evoluir, né? É uma certa forma de reafirmar o lugar onde você se encontra, né? Eu acho que é isso, eu concordo contigo. Eu acho que quando esses contraditórios são apresentados e colocados frente a frente, aí você consegue ter uma dimensão um pouco mais ampliada sobre o que é a realidade e sobre como você compreende a realidade, né? Porque se eu chegar aqui e aí ficar concordando com você a noite inteira, batendo palma e tal, tipo, suave, beleza. Mas acho que isso não necessariamente vai produzir esse movimento, né? Uhum. Eu acho que essa brisa de entender essas contradições, entender esse enrosco, né, como esse momento de comunicação é fundamental, porque senão a gente vai ficar só falando com os nossos, batendo palma, né? Meio funcionando como lógica de seita. Pois é. Aí cada um fica assim, ninguém se conversa, ninguém entende nada. E aí você veio parar num podcast claramente de direita. Claramente de direita. Não é, claramente. Cara? Eu já estou entregue às estruturas do capital depois dessa daqui, né? Pô, é exatamente isso. Não, tem umas horas que parece isso, cara. Que parece que vai virar a apoteose do apocalipse e eu fico tipo, cara... Essa discussão existe fora do Twitter? Geralmente ela não existe fora do Twitter. Também acho que não. Aí eu olho ali pra janela e fico... Tudo continua acontecendo como normalmente continua acontecendo. Uhum. Mas você imagina, cara, que desgraça que seria você vir num programa e você não conseguir expor essa contradição, conseguir construir um diálogo, conseguir construir um apontamento. Porque, mano, eu tenho certeza. Eu vi lá no tweet que eu fiz, que eu falei que eu ia vir pra cá, uma galera, acabou o flow, né? É o fim do flow, não sei o quê. Então acho que vai ter muita gente que vai vir no episódio e comentar Céus, o comunista no flow, etc. E eu acho que a minha brisa não é de fazer com que todas as pessoas concordem em absoluto comigo, como se isso fosse a grande tarefa, a grande missão de estar aqui. Mas é da gente trocar uma ideia, apresentar isso e a gente, como você falou, acho que é perfeito. Mostrar pela história, mostrar pela experiência histórica de cada pessoa com essas análises, o que se mantém consistente, né? O que realmente ali se apresenta como concreto, verdadeiro e não só obra da minha imaginação. Então, é isso. Se você gosta do meu trabalho ou se você não gosta, comenta nesse episódio, porque isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais lugares e mais pessoas conheçam ou mais pessoas me odeiem. Tanto faz a opção, né? Eu acho que o importante é ficar E tu aqui lida falando. bem com os caras te odiando na internet, cara? Por um bagulho que é tão fundamental pra você, que é a forma como tu pensa. Porque, assim, a galera aqui bom, como é no meu canal, assim, a galera irrita menos, né? Mas eu fico pensando como é que é pra tu, por exemplo, que, assim, que tem um pensamento que ele é minoritário no Brasil. A galera aqui, em geral, odeia, execra comunismo e qualquer coisa que pareça com isso, né? Bom, tirando a galera que tá inserida nessa bolha, nessa discussão, Sim, ou nessa tem militância. um motivo para ele hoje ser minoritário, né? Eu acho que essa construção de imagem que foi feita sobre esse tema tem um propósito específico, ele não é um acidente, mas de fato é uma corrente que hoje é muito menor do que, sei lá, a corrente da esquerda liberal, por exemplo, mesmo da direita bolsonarista. Eu acho que é ainda algo que está sendo construído, mas que mesmo nesse espaço minoritário, eu acho que já provocou debates que há muito tempo não se tinha no Brasil, né? Em vários aspectos, né? Enfim, eu vi que
É uma esquerda que parece ser mais verdadeira, uma esquerda mais compromissada com alguns interesses de classe e tal. E é algo que acho que cresceu muito nos últimos 5 anos. Entendi. Mas, assim, tu concorda comigo que os caras da direita eles são mais eficientes no uso das redes sociais, cara? Cara, eu concordo. Concordo, acho que eles são mais eficientes. Eu acho que eles conseguiram caminhar por um processo de profissionalização maior e mais antecipada. Né? Eu acho que a forma de como a esquerda ficou quase que totalmente isolada durante muito tempo, no circuito da universidade, no circuito de partidos muito pequenos, com trabalho de base muito pequenos, acabou encerrando, acabou cercando um pouco essa visão sobre o que estava acontecendo, né? Na modernidade, por assim dizer. Então eu gosto de... tem uma palestra que eu faço que é sobre indústria cultural, de rede de massas e tal. E se faz uma análise de que tipo, o Bolsonaro tem um canal no YouTube desde 2009, tá ligado? Então eu acho que houve uma preocupação em ocupar esses espaços das redes sociais que não eram espaços hegemônicos na mídia hegemônica, né? Nos grandes centros de televisão, na Globo, na Band, etc, etc. Mas que conseguiu se consolidar num espaço muito importante. E a esquerda foi deixando isso meio de lado, porque era meio essa brisa, né? A internet ninguém fala sério, na internet você não precisa levar nada com critério. Então acho que sempre houve um pouco dessa visão, né? Uma visão amadora sobre isso, uma visão que não enxergava a potencialidade. E é isso. Aí os caras aprenderam a nadar de braçada, e é claro, né? A gente está falando de supostos, muitos volumes de financiamentos externos, né, que conseguem garantir a ocorrência e a produção de vídeos, de conteúdos, etc, etc. E é interessante porque, assim, a direita ela acaba chegando com muita força nos lugares que seriam, eu não sei historicamente, mas a esquerda que está falando o tempo inteiro das massas, da classe trabalhadora e desses lugares assim mais de base na sociedade, né? Mas pelo menos nas redes sociais, é a direita que chega com bastante força nessa galera aí pelo próprio uso da ferramenta. Né? Eu acho que a ferramenta tem uma posição importante nisso, mas eu acho que o problema de fundo é maior. Eu acho que a ferramenta ela é só uma evidência de como isso foi organizado. Ela é mais uma prova. O que eu acho é que nesses últimos 20, 25 anos se construiu um conceito geral de esquerda que se tornou dominante, que se tornou mais presente na realidade do povo trabalhador brasileiro, num sentido e numa ideia de não combate. Então eu acho que assim, se consolidou nesses últimos 20, 25 anos um senso comum, né, uma hegemonia de uma esquerda que parou de fazer esse combate nas bases da luta de classes. Então, tipo, você parou de ter esse avanço no sentido político, você parou de ter essa mobilização, você parou de colocar as pessoas para poder ir para as ruas, se organizar nos sindicatos, e mesmo os sindicatos que sobraram, muitos deles aparelhados, hegemonizados por uma visão que travou a luta de classes em favor da classe trabalhadora, do lado da classe trabalhadora. Então, acho que como essa esquerda deixou de apresentar soluções que fossem satisfatórias para a classe, né, que eu acho que é isso que acontece, o senso comum, que é o senso comum historicamente de direita, né, assim, a gente poderia categorizar assim, né, um senso comum que está ligado à manutenção, à continuidade da estrutura que a gente vive, é um senso comum de direita que se consolidou e que na crise, né, que a gente está vivendo aí há mais de 10 anos, se tornou o aparente motor de mudança. Então conseguiu pegar essa energia, né, canalizada ali, depositada dos trabalhadores putos da vida, né, muito irritados com a queda das condições de vida, com a piora dos trabalhos e tal, e transformou isso em energia de mobilização, que vai levar, por exemplo, ao golpe de 2016, que vai levar à vitória do Bolsonaro, um movimento de massas que se articula um pouco por aí. Então eu acho que o fato da esquerda ter deixado de utilizar essas ferramentas é um reflexo justamente do fato de que essa esquerda hegemônica desistiu de disputar as bases. Desistiu de disputar essa volta, né? Então eu lembro muito que 2013, acho que ela é muito, muito simbólico em relação a isso, justamente porque naquele momento, não foi só um momento que a galera resolveu botar a camisa da CBF e um pato inflável na Paulista, né? Tipo, você tem outros movimentos que acontecem junto com aquilo. 2013 é um ano que vai ter um monte de greve no Brasil, por exemplo. Então a galera estava mobilizada. Só que naquela época se optou, né? Importante dizer isso, não é que é só, né, o mundo mágico dos unicórnios, né? Aconteceu aqui sem querer, né? Não. A galera fez uma escolha política deliberada, que foi justamente de abandonar esse circuito de lutas.
E aí eu acho que não saber mexer com as redes sociais ou com essas ferramentas é uma parte disso. Eu acho que é uma evidência de como essa esquerda desistiu de prestar esse tipo de combate para poder ficar no campo da institucionalidade, só no campo do parlamento, no campo do poder normativo, né, do poder assim consolidado da democracia burguesa, da institucionalidade. E aí, quem que começou a fazer essa disputa nas ruas nos últimos anos, né? Foi a direita, foi a extrema-direita. Ela conseguiu pegar essa energia, transformar isso em mobilização e sem um discurso, né, sem uma linha política que pudesse combater esse avanço de fato, né, que é, por exemplo, uma linha de uma esquerda comunista, de uma esquerda que propõe um projeto com mais avanços, de um sentido estratégico maior, etc. Aí os caras nadaram de braçada, né? Porque quanto mais a crise vai se aprofundando, vai se acumulando, é a extrema-direita que fica aparecendo os ventos da mudança, né? Então ela se vende desse jeito, e a esquerda liberal, essa esquerda ligada ao PT, ligada a esse campo do social-liberalismo, social-democracia, de uma maneira geral, né, se consolidou como defensora do status quo. Defensora do tipo, tá bom do jeito que tá, porque se mudar qualquer coisa pode ser perigoso. E aí é nessa, você vai começando a aprovar projetos, você começa a aprovar um certo discurso, você começa a construir uma narrativa que só fortalece o lado de lá, porque você não cria uma ferramenta efetiva de combate. E aí se você faz a crítica, né, a esse tipo de programa, a esse tipo de movimento, aí você está agindo contra os interesses do governo, contra os interesses do povo, qualquer coisa assim. E eu acho que é isso. Eu acho que o buraco que a gente se encontra agora, eu acho que é um buraco que vai se afundar um pouco mais ainda. Tem mais fundo, então. Ô, meu amigo, eu acho que só começou, assim. Eu acho que a gente ainda vai passar por um período bastante sensível. Bastante sensível, eu acho. Eu acho porque a história do que eu tenho observado da economia política brasileira está caminhando para uma situação de calamidade absoluta. Absoluta. Isso pela maneira como está sendo conduzido o Lula 3. Sim. Acho que assim, fiscal. Exatamente. Acho que como fruto de todo um processo que o governo Lula 3 é continuador. Tá. Certo? Ele é continuador em uma certa perspectiva, mas do plano geral, com certeza. Eu costumo dizer nos vídeos, nas lives e tal, e aí uma galera fica puta, né, brava comigo e tal. E tudo bem, né? As pessoas têm o direito de pensarem isso, mas de que o governo Lula 3 é muito mais parecido com um Temer 2. Tem a mesma lógica impregnada ali, sabe? Só que eu acho que com um problema maior. Acho que com um perigo muito maior, que é esse tipo de medida, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, a subida da taxa de juros Selic, etc, etc, tudo isso está sendo feito de maneira a extorquir o povo trabalhador, como uma extorsão. Porque se você critica, então isso apresenta um perigo do Bolsonaro voltar. Ou de uma outra figura da extrema-direita voltar. E aí você vai meio que falando isso, toma esse remédio amargo aqui, porque se você não tomar vai ser pior. E aí você vai oferecendo esse remédio amargo como se ele fosse uma concessão, né? Como se, tipo, beleza, vou tomar esse remédio amargo, mas daqui a pouco a situação melhora. E o que a gente está observando é que a situação não está melhorando. É isso, objetivamente a situação não está melhorando. Não teve picanha. Não teve picanha. Não teve. Aí o corte aí feito, né? Não teve picanha. Caralho, não era a intenção. Mas... não, sacanagem. Pode fazer o corte sim, tá liberado. Mas, acho que assim, houveram algumas mudanças imediatas que aconteceram em 2023, que foi possível graças à expansão do orçamento. Mas a partir do momento que o arcabouço fiscal se tornou a política que controla, que regula os gastos brasileiros, a gente pode até falar sobre o que é, porque a gente fala muito sobre isso, e não tem uma explicação muito clara, né? Às vezes porque é um termo, assim, enfim, que carrega uma certa aura de complexidade. Então, assim que tu terminar isso aí que você está falando, vamos entrar nessa daí. Não, perfeito. Acho que assim, desde que o arcabouço fiscal foi aprovado, em agosto de 2024, agosto de 23, para ser aplicado em 24. Isso criou um garrote sobre a possibilidade de investimento e ampliação do Estado brasileiro. Porque agora o arcabouço fiscal submete esse controle dos gastos a uma meta de superávit. Mas, de qualquer maneira, pelo menos do ponto de vista da esquerda, vou supor, é melhor do que o teto de gastos. É uma readaptação do teto de gastos. É mais ou menos a mesma coisa? Assim, ou tem o mesmo efeito? Eu acho que é forte falar que é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que ele tem um efeito parecido, que é o de tentar atrelar os gastos ou a possibilidade de gastos de orçamento
há uma lógica de acumulação do Estado. Então, tipo, se o Estado não tem Não dinheiro de arrecada. sobra, não arrecada, então o Estado não pode investir. E aí é meio que a metáfora, né? De tipo, igual você na sua casa, né? Se você ganha R$100 e gasta 110, você não... E não é assim que funciona. O Estado emite a própria moeda, ele pode emitir título da dívida pública, ele tem vários mecanismos de autofinanciamento. Só que essa lógica do teto de gastos foi a lógica que prevaleceu no Temer, que continua, né, nesse mesmo movimento. Isso, de retirada dos recursos do serviço público, retirada da participação do Estado em várias áreas, para poder dedicar as despesas obrigatórias e as discricionárias, as obrigatórias, aliás, para um determinado lugar, que é o gasto com a dívida pública, que é o que absorve hoje quase metade dos gastos obrigatórios do Estado brasileiro. E aí uma outra grande parte está ali definida pela Constituição para onde tem que ir também. Exatamente, não é? Sim. Tem uma parte acho que é o artigo 185 ou 189 da Constituição, que estabelece que para a saúde deverá ser gasto um determinado montante mínimo constitucional. É o que a gente chama de piso constitucional. Então a saúde e a educação são duas áreas que têm essa meta mínima. E né? aí tem a Previdência. Isso, tem. Só que é principalmente a questão da saúde e da educação que vai ser atacada no próximo período, como já está sendo atacado. Para poder dar uma explicação para a audiência entender o que exatamente é essa diferença do teto de gastos para o arcabouço, em 2016, o governo Michel Temer aprova a PEC 95, carinhosamente conhecida como PEC da morte, né? Tranquilo. Carinhosamente. Não, nomenclatura para poder deixar, né, você dormindo gostosinho à noite. E a PEC do teto, ela congelava os gastos públicos por até 20 anos. Então foi uma medida que aprofundou o lugar do Brasil nessa lógica de, bom, o Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada, então a gente vai cortar investimento. E aí o corte nessa contenção gerou um déficit ainda maior de serviço público que existe aqui no Brasil.